pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um KC Porque, hoje com um amigo de longa data, meu amigo Pablo Santos. E é isso aí, vamos falar sobre sinistralidade. Sabe quando você tem um seguro? Sabe quando a casa caiu? Quem atua é ele. Então você vai saber hoje o por trás da sinistralidade. O que acontece depois que você avisa o sinistro. Muita gente não sabe, mas acontece bastante coisa. Pablo, quero te agradecer o convite, você está aqui. Se apresenta o pessoal saber um pouquinho mais sobre você e do que você faz. É uma honra estar aqui hoje com você. A gente já se conhece ao longo de 16 anos, né? Desde quando eu entrei ali na corretora. Você me passou um monte de coisa e, poxa, só tenho a agradecer nessa jornada que a gente teve até agora. E é isso. É isso aí. É impressionante. Olha só, o Pablo, 16 anos, né, que a gente se conhece, é a mesma cara. Impressionante, rapaz. Eu tenho que perguntar o nome do médico dele, porque o bichinho é... porque é médico, porque médico eu sei que não vai ser. E aí, piadinha interna. Pablo, vamos falar sobre sinistralidade. A casa caiu. O que a casa caiu? O médico sofreu um processo, ou está na iminência de ter um processo, e aí ele tem uma pólice de seguro e ele vai avisar, geralmente ele vai falar ou com a gente direto, ou ele liga na central, fala com a corretora. Como isso funciona? Como dá o start desse processo? O que acontece, né? Quando um médico ele recebe ali a ação judicial, seja ele qual for, né? Nas 3 esferas, no ético, no civil, no criminal, ele vai providenciar o aviso de sinistro. Esse aviso de sinistro ele é feito todo com uma corretora especializada, né? Hoje eu atuo dentro de uma corretora, uma das maiores do Brasil, né? Que é o Grupo SegPro. E essa corretora ela é especializada no seguro de responsabilidade civil profissional. Uhum. Toda a parte de responsabilidade civil profissional dentro de todas as áreas, do advogado, do engenheiro, do contador, da área médica. E ele recebe essa ação judicial e a gente providencia a abertura do sinistro. De que forma? Essa abertura é feita de forma digital, né? O médico ele não apresenta documentação nenhuma física. Então, a gente faz a abertura através de e-mails e ali começa a nossa trajetória de sinistro. A gente solicita documentação, né? Tem uma vasta documentação para a gente fazer essa abertura do sinistro, que envolve prontuário médico, anamnese, a documentação do médico, né? CRM, CRO, a documentação particular dele, comprovante de endereço, de residência, e a documentação jurídica, que envolve a cópia integral do processo. E através dessa documentação a gente faz a abertura do sinistro. Pablo, quando a gente fala abertura de sinistro, o pessoal às vezes não entende. Pô, mas o negócio é complexo? Cara, é simples. Você vai mandar um e-mail, tô vendo um processo, o paciente me ameaçou, geralmente até pelo WhatsApp. Aconteceu isso, e agora o que é que eu faço? E eles vão fazer uma lista de documentação ou te mandar um formulário para você poder preencher o que aconteceu, para tocar isso com a seguradora. Como é o relacionamento que as pessoas confundem, corretora, seguradora, pensam que é a mesma coisa? Como é que funciona esse relacionamento entre corretora e seguradora? Existe essa confusão mesmo, né? De você ali não identificar. Muitas das vezes, a gente recebe a ligação do segurado falando, eu quero falar com a minha seguradora. E, na verdade, tem uma distinção, né? A corretora, ela é genérica e ela abrange vai trabalhar com todas as seguradoras, né? Com todas as companhias de seguro hoje do mercado. Então, o segurado, em momento algum, ele vai ter relacionamento diretamente com a seguradora. Isso para ele é até bom, porque quando a gente passa essa informação para o segurado, ela vem de uma forma mais filtrada, mais simples, mais objetiva. Se deixar a cargo da seguradora, vai vir uma coisa mais focada, uma coisa mais didática, uma coisa mais difícil dele entender. Então, esse relacionamento entre o segurado e a corretora, ele é muito simples, através de ligação, WhatsApp, e-mail. Né? E a corretora defende o segurado junto à seguradora muitas vezes. Totalmente. Ela é o advogado do segurado junto à seguradora. Sim, com certeza. Inclusive, assim, vale até a pena falar sobre essa questão. Eu tive grandes professores, né, de mercado durante essa jornada de trabalho aí, 16 anos. O Maurício, né? Maurício Baceres, o Ajax Herbert, hoje é o
diretor. que sabe tudo. Muito você lá na parte jurídica. Não tô tão velho assim, não. Nada. E eles foram grandes professores para essa jornada de trabalho que eu estou tendo até hoje. E cada dia isso me encanta mais. O RC profissional é uma área muito boa. Gosto muito de atuar nessa parte. E ali, durante essa jornada, eu aprendi que a gente tem que brigar até o último momento. É isso mesmo. É até o último momento. E a análise do sinistro, ela só finaliza quando a gente tem a certeza de que a coisa andou certinho. Então, quem vai fazer esse trabalho quando acontece uma recusa? É o corretor. Ele vai destrinchar a apólice, ele vai pegar as condições gerais, estudar as condições gerais, e ali ela vai, né, fazer um trabalho específico daquela área. Quando ele fala análise de sinistro, é o seguinte: você chegou um pepino. Pode ser um processo, pode ser uma reclamação, você vai notificar a seguradora. Isso é o sinistro. O que a seguradora pode fazer? O que você quer que a seguradora faça? Quero que ela pague. Ótimo, beleza. Quero que ela cubra o processo. Bacana. Isso é deferimento do sinistro. Então, a seguradora aceitou, botou no barco. Só que a seguradora pode não aceitar, negar, ou a seguradora pode enrolar. É o que acontece muito. Bem-vindo ao Brasil. Você sabe o que é burocracia? Bem-vindo ao Brasil, amigo. Aqui é assim. E aí você pegou pessoas como o Pablo, que estão ali nessa linha de frente para fazer com que a seguradora tente aceitar o seu risco, aceitar aquele processo, ou se não for possível, ele tenta justificar e explicar isso. Por que não aceitou? O que foi feito de errado? Por que aquele caso que era para estar coberto, pelo menos na sua cabeça, não está? Ou seja, é só estresse, né, querido? Só estresse. É só pepino. Só pepino. Porque quando você dá uma boa notícia, você fala, olha, sabe aquilo que você comprou? Então, você vai ter. E quando não é isso, você fala, tá, aqui que você comprou? Então, você não vai ter. Como assim? Eu paguei, como é que não vai estar coberto? Ou seja, é um estresse um atrás do outro, basicamente. Exatamente. Você tocou no ponto extremamente que é o centro nervoso do seguro, né? Às vezes você vende o produto ali, a apólice de seguro, o segurado ele não recebe nada. Ele recebe só uma história de cobertura. E ele só realmente vai saber a utilização do produto quando ele realmente recebe a ação judicial e vai fazer a notificação do sinistro. Quais casos que, mais ou menos assim, não tem cobertura? Quando o médico ou o profissional de saúde, ele dá entrada... aconteceu isso... Vou explicar para vocês. Dar entrada é mandar um e-mail. Pessoal, aconteceu isso comigo, recebi esse processo. E manda a inicial do processo, a notificação. Aí ele vai analisar. Quais casos que são mais recorrentes onde a seguradora nega a cobertura de seguro quando o médico manda ou o profissional de saúde manda dessa forma? Hoje nós temos a cobertura retroativa de vigência, né? Essa é uma cobertura boa que vende muito bem. O médico procura muito a retroatividade de vigência. Explica, pessoal, o que é isso. Pelo amor de Deus. Vou explicar. Bom, se você contrata uma apólice hoje, tá? Você começa a ter a cobertura a partir de hoje. Só que você, muitas das vezes, é um profissional que já tem uma larga bagagem de trabalho, né? Já tem 5 anos para trás de atuação e você quer que essa apólice de seguro ela cubra também essa retroatividade de vigência. Ela quer que cubra para trás. Então, essa apólice você vai contratar ela hoje e ela vai retroagir a cobertura de 5 anos e 10 anos. Tá? Então, ela vai retroagir essa cobertura para fatos que aconteceram lá atrás. Porque o que pode acontecer? Você contratou um seguro hoje e daqui uma semana, um mês, você recebe uma ação por um fato de um procedimento que você fez há 5 anos atrás. Se você não contratar essa retroatividade, esse fato que você recebeu depois da contratação do seguro, ele vai acabar não tendo cobertura. Por quê? A cobertura ela é analisada pelo fato do médico, o ato médico. Tá? Então, contratando a retroatividade, você vai abranger a cobertura retroativa. É como se fosse, por exemplo, só para você aí de casa entender. Contratei o seguro agora. Quando começa a minha cobertura? A partir do meu próximo procedimento. O próximo que eu fizer depois da contratação está coberto. Sim. Beleza.
Quando tem a retroatividade, você compra um período para trás. Isso. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz, procedimento que eu tenha feito até 5 anos atrás, se a retroatividade for de 5 anos, ou se for de 10 anos atrás, tudo aquilo que eu fiz está coberto. Perfeito. Entendam isso? Vocês entenderam isso, né? Fiz. Mas eu tenho um processo. O processo está coberto? Não. O processo não está coberto. A seguradora não compra risco. Não compra processo. Ninguém vai comprar processo. Ninguém compra coisa ruim, querido. Então não adianta. Você tá com pepino. Tem um pepino, vai junto? Não vai junto. Então é processo, procedimento. Exatamente. Não processo. Então, tudo aquilo que você fez, em tese, estaria coberto. Por que em tese? Porque tem uma excludente nisso. Exatamente. Que é a ciência. Exatamente. Aí que é o nosso ponto de estresse. Porque você pode não ter tido o processo, e você está sabendo agora que o processo não está coberto. Você contrata, tem o procedimento, né? A cirurgia, não o processo. Mas e aquela paciente? A dona Maria? Sabe a dona Maria? Aquela que te mandou um e-mail, te xingando, falando que ia te processar, que se você não devolvesse dinheiro para ela ia tomar suas calças. Então, a dona Maria. Este bendito e-mail que você não falou para a seguradora quando contratou pode gerar a recusa. Exatamente. Quando vier o processo da Dona Maria. Esse é o maior ponto hoje de recusa que nós temos, né? Que é o fato já conhecido. Na contratação do seguro, isso é importante a gente frisar, tem uma pergunta ali muito clara, né? Você tem conhecimento de algum fato ou circunstância que possa gerar reclamação no futuro? Nós não estamos falando somente do processo em si, mas é aquela situação em que tem aquela característica da ação judicial, como você falou, do e-mail que é recebido. Hoje o WhatsApp está muito intenso, todo mundo usa o WhatsApp e isso virou uma regra básica. Então, às vezes, alguma mensagem via WhatsApp onde o paciente ele falou, olha, não gostei do procedimento, eu vou abrir uma ação judicial. Isso já é uma característica já de conhecimento e você precisa passar isso para a seguradora. Então, a companhia, na entrada do seguro, né, do segurado, ela vai falar... Ela pergunta, você sabe de alguma coisa? Aí tu responde, não... Nunca eles irão saber disso. Exatamente. Não sei de nada, não vi nada, não sou de nada, sei de nada. Não, eu não sei de nada. Tem muita gente que fala isso, está bem na vida, né? Tem muita gente que fala que não sabe nada, está bem na vida. Mas enfim, eu não sei de nada. E aí, achando que não vai dar nada. E assim, como é que a seguradora vai saber disso? Aí que tem a pegadinha. Porque quando o cara entra com a ação, o que ele escreve lá no inicial? O procedimento acontecido em tal data, então a seguradora já vai olhar a data, se está na retroatividade, opa, olhei. E ele sabia, ele foi falado com ele várias vezes que eu não gostei, pedi meu dinheiro de volta, ameacei, e ela junta os prints no processo. Ou seja, aquilo que tu não falou, a seguradora descobriu pela inicial do processo. Exatamente. Dentro dessa linha, a seguradora ela vai pedir a cópia integral e ela vai conseguir constatar e ali vai acontecer a recusa. A seguradora ela não vai cancelar o seguro, vai continuar com o seguro normalmente e para aquela ação específica não vai haver a cobertura securitária. E o que isso implica? Quando você não tem a cobertura, a recusa, todo o custo do processo fica a cargo... Vai ter que pagar o tio. Vai ter que pagar o tio. Aí os honorários, perícia, um assistente pericial, técnico. Exatamente. Né? Se for justiça gratuita, ainda tem essas questões ainda do compromisso dele assumir. Sim. Então fica tudo por conta do segurado. E a apólice de seguro ela não se compromete em nada. Esse é um dos pontos de recusa assim, que a gente tem mais evidenciado. Né? Boa. Hoje, se a gente for analisar o seguro, que o objetivo é justamente o cara ter uma blindagem patrimonial com isso, a gente indica bastante esse tipo de coisa. Quando a gente faz essa contratação, existe hoje algum outro fato que possa gerar, que possa gerar recusa? Além da não notificação de algum sinistro, aquilo que pode pegar, que o profissional tem que estar atento com a sua seguradora? Tem. São atuações que não estão relacionadas ao atuar profissional do profissional, né? Do médico ou o profissional que seja ali. Então, muitas das vezes a gente recebe uma reclamação de um paciente que chegou na clínica do segurado e ele ficou ali 2 horas esperando e ele não gostou daquela atuação
ele entende que aquilo ali faz parte de uma responsabilidade do médico e da clínica, e ele vai e aciona o segurado, falando, olha, foi na clínica, não prestou o devido atendimento, eu estou abrindo uma ação judicial. Isso está fora do atendimento profissional do médico. Então, é uma questão administrativa, então não tem cobertura. Vocês entenderam o que ele falou? Ele fala bonito, mas vocês entenderam o que ele falou, né? Sabe o não atendimento? Aquele paciente que te processa porque esperou 2 horas na recepção e você não atendeu ele, e ele começou a xingar, então agora que eu não vou te atender mesmo, e manda embora. Então, esse cara que saiu revoltado do seu consultório te processa. E aí você chama o seguro. Aí você fala, pô, mas e aí? Ou a seguradora vai olhar e fala, querido, qual foi o ato médico que você praticou? Sim. Então, não pratiquei. Mas estava no meu consultório. Mas qual foi o ato médico? Não houve. Então ele vai recusar. É isso. Exatamente. Boa. Tem um fato também que acho importante falar sobre uma questão de uma recusa, e essa recusa bateu, a gente discutiu sobre esse assunto. Esse caso é bom. Agora é uma fofoca. Vocês querem de fofoca? Tu quer o bafafá que eu sei, rapaz. É agora que é a hora. Fala, conta tu. Só não fala o nome da pessoa, pelo amor de Deus. Não. Esse caso foi interessante porque o paciente ele foi atendido pelo médico, e esse médico ele ficou, acho que, 15 minutos atendendo essa paciente. Ele chegou a fazer o atendimento, só que ela não gostou da forma como ela foi consultada, né? Isso. Ficou pouco tempo ali. O cara nem olhou na minha cara direito, não me tocou, não é. falou, não deu um bom dia, não pagou um café, não fez nada. O cara deu um oi, tchau, pô. E oi, pronto. Acabou. E ela saiu da sala ali e abriu uma ação judicial contra o médico. Alegando falha na consulta. Ele não consultou da forma devida. Exatamente. Boa. Exatamente. Esse sinistro foi notificado, foi feito o aviso. A seguradora analisou e ela identificou que o sinistro não tinha cobertura. Recusou. E aí foi, né, aquela confusão. O médico ficou feliz da vida, rapaz. Olha como o médico ficou feliz. Falou, como assim? E aí falou pra quem? Falou contigo aqui. Aí eu fui pra Pablo? Como assim, Pablo? Como a seguradora não vai pagar isso? Exatamente. Não, mas não é ato médico. Falei, como não é ato médico? Consulta é o quê? A intervenção divina? Não é ato médico, pô. Consulta é ato médico. Tá ali, o cara fez a consulta. Se o paciente gostou ou não gostou, o problema é dele. Ele com o psicólogo dele. Mas houve prática ato médico, exatamente, tem que dar cobertura. Endossei, fiz um parecer. Endossei, Pablo, manda lá pra seguradora. E aí entra o papel da corretora, que acho que é fundamental. Quando a gente fala que a corretora defende o profissional na hora do aperto, é justamente isso. Ele faz a defesa, pede a reanálise junto ao parecer. E como é que ficou? Bom, ainda está em fase de análise. Não acredito. Você vai falar pro pessoal lá que o pessoal não aceitou. Eu quero receber esse negócio, não, calma, pelo amor de Deus. Vai receber. Isso é importante a gente falar. A reanálise de um sinistro, ela não é feita só porque você não gostou da recusa. Não gostei da recusa. Não, tem que ter argumento. Ele tem que ter um argumento e por isso que eu falei dos professores, e o Limark, ele me ensinou isso muito bem, né, durante essa jornada, e todas as vezes que a gente pede uma reanálise de um sinistro, ele tem uma base, tem um fundamento. E a base que você fez ali de análise estava muito bem fundamentado. Vamos esperar. Tomara que a seguradora entenda que teve cobertura. Rapaz, que quebra, gente. A gente faz o negócio certinho. Em vez de ter um sim, você tem um vamos ver. O vamos ver quebra. Isso aí não... Poxa, aí não. Tem uma outra cara, tem um outro fator de recusa que eu acho que é bem importante falar. E que eu vejo isso com frequência, que é a recusa pela área de atuação. Então, lembre-se que seguro, o cara segura você naquilo que você declara que faz. Então, se tu é médico, ginecologista obstetra, tu tá coberto nos procedimentos inerentes à ginecologia obstetrícia. Se tu faz um procedimento de ortopedia, querido, tu tá fora do negócio. Tu não vai estar coberto nesse negócio. É isso ou não é? Exatamente. Dentro dessa linha. E quando gira em torno das especialidades, o que a seguradora ela sempre vai pedir? As certificações ali do profissional. Se é certificado para fazer aquele determinado procedimento, sim, e aí a seguradora vai dar a cobertura normalmente. Vai acontecer um pouquinho de dificuldade em resolver, porque ele tem que levantar todos os certificados e tal, mas a companhia ela acaba cobrindo com a apresentação da devida certificação do médico. Ou seja, a companhia analisa quem você é, o que você faz e quando você fez.
Exatamente. Para ela poder fazer a avaliação de risco e, com base nisso, precificar e fazer a cobertura. Essa é a base da análise securitária. Boa. O que você fez são os 3 pilares, né? O objetivo da reclamação, está dentro do objetivo da reclamação, a data do fato, quando gerou a reclamação, e quando ele tomou conhecimento desse fato. Isso do conhecimento também é importante. Por quê? Tem muito médico que ele inicia com um processo ético. Sim. E ele vai lá e faz a defesa dele. Fiz a minha defesa, não precisei de falar com um advogado, eu creio que não preciso falar com a seguradora, e perfeito. Toca o barco. Rolou. Passou um tempo, ele recebe já uma outra demanda relacionada àquela, o processo ético que ele fez. Vai ser uma continuidade, né? É um desdobramento daquela reclamação. Então, ele vai ter esse nexo de causalidade. Então, ele vai ficar conectado àquela primeira reclamação dele. Isso significa o quê? Se ele não notificou esse ético e depois ele recebe o processo civil, pode ser que a seguradora... Pode ser não. Com certeza a seguradora vai analisar o processo ético e vai ver se ele notificou lá atrás. Por quê? Existe um prazo prescricional para você fazer a notificação do sinistro, que é o prazo de 1 ano a partir do conhecimento da reclamação. Sim. Eles usam o Código de Ética Civil. O Código Civil. E o Código Civil. Então, ele vai usar o Código Civil para fazer essa determinação de prescrição, que é de 1 Boa. ano. Recebi hoje, preciso notificar o mais rápido possível. Então, Tem um fator de recusa que algumas seguradoras usam, que para mim isso me deixa mortal, que é a questão da finalidade. sim. Se a reclamação do paciente for porque ele não gostou do resultado, só isso, não tem cobertura. Isso não são todas as seguradoras, graças a Deus, mas isso é uma coisa que o segurado, né, quando está contratando seguro, aquele que olha só o preço principalmente, ele não atenta para isso. E tem seguradora que faz exatamente isso, né? Cobre se o cara está pedindo, não gostei do resultado e processa, o que nós estamos falando, e nós vemos que há muitos casos são assim, tem seguradora que não cobre. Não cobre. E nesses casos a gente tem uma medida em teoria, de proteção para o segurado. A seguradora inicialmente ela vai recusar aquele sinistro e a gente vai entrar com pedido de contestação. A seguradora vai falar o seguinte: tá bom, vamos esperar o final da ação judicial. O que o juiz decidir, da forma como for decidido, pode ser que eu mude a minha ideia de recusa. Ou seja, se lá atrás o juiz definir que teve uma falha do profissional e aquilo ali não foi uma mera insatisfação, a companhia ela pode mudar o conceito dela. É bom você falar sobre isso porque hoje no mercado não tem nenhuma seguradora que cobre a insatisfação. Né? Não gostei, era para eu ter ficado de uma certa forma e fiquei de outra. Então, ali não fica comprovado, identificado uma falha profissional, a gente vai fazer a notificação do sinistro normalmente lá. Quando houver a análise do juiz e ele identificar que teve realmente, poxa, isso aqui era para ter sido feito dessa forma, e for definido que tem uma falha profissional, está coberto, normalmente. Tá? Mas isso é uma seguradora que ela age dessa forma. O restante... É porque o restante ele assume o seguinte: se o cara está reclamando que ficou insatisfeito com o resultado, presume-se que alguma coisa que foi feita não foi feita a contento. Presume-se isso. Caso... Porque ninguém vai condenar sendo feito certo. Você fez tudo certo, mas eu vou te condenar. É difícil. Sim. Caso isso aconteça, aí a seguradora vai se dar o direito de fazer a negativa. Perfeito. Dentro hoje do dia a dia, Pablo, hoje como é da rotina de trabalho, dessa questão de sinistro, assim, nós queremos saber os babados. Queremos saber, assim, casos estranhos que você pegou. Conta pra gente aí alguma coisa assim que o pessoal quer saber. Conta pra gente. Tem um caso muito interessante. A gente carrega essa história já por muito tempo. Uma médica, ela é pediatra, tá? Contratou o seguro e a apólice dela foi contratada sem cobertura para cirurgia. Ela não fazia cirurgia, só fazia o atendimento pediátrico normal. Só que ela era diretora de um hospital.
pediatra e diretora de um hospital. Contratou a apólice dela, sem cirurgia, perfeito. O enquadramento do risco, ótimo. No hospital, teve um problema com um paciente. Esse paciente, ele veio a óbito. Né? Ele veio a óbito, teve cirurgia e tal. E quando os autores foram abrir a ação judicial contra o hospital, eles incluíram todo mundo. Os sócios diretores, quem participou da cirurgia, a instrumentadora, todo mundo. O anestesista. E aí a segurada foi arrolada nessa ação também. Quando ela foi usar a apólice, a seguradora falou o seguinte, olha, você não tem cobertura. Por quê? A reclamação está relacionada a uma cirurgia. E outra coisa, você não participou da cirurgia. Ela falou, não, tá certo, tá correto. Só que a gente foi um pouquinho mais além. Existe uma cobertura na apólice que é a cobertura para sócios, diretores, executivos. Pegamos essa cobertura e pedimos uma reanálise baseado nessa questão. A seguradora analisou naquele momento e falou assim, olha, por mais que você consiga usar essa cobertura, não tem como porque a atividade dela está sem cirurgia. Enfim, nós começamos a ver de uma outra forma. E aí foi que a parceria da seguradora foi muito boa. Porque ela falou, olha, eu posso dar a cobertura, mas você vai ter que mudar o risco. Você vai ter que fazer um endosso nessa apólice. Ou seja, eu vou ter que tirar de sem cirurgia para uma apólice com cirurgia. Pois bem, a companhia aceitou fazer dessa forma, fez o endosso, ela pagou um prêmio maior, mesmo não fazendo atuação na cirurgia, fez esse endosso, contratou com cirurgia e a companhia deu a cobertura de boa para ela. Isso foi uma vitória para a gente. Isso é muito maneiro. Pô, muito bom. Pablo, ainda no campo das curiosidades. Qual foi assim, a maior indenização que você viu para a seguradora pagar? Olha, Limar, que eu já vi esgotamento de apólice. Eu acho que a última agora que nós atuamos foi uma de 500 mil. Inclusive, esse também é um fato interessante que a gente fala sobre a questão da importância segurada. Essa foi um hospital que contratou essa apólice. E essa apólice, uma pessoa também veio a óbito. E esse processo iniciou com uma esposa do falecido e depois os filhos e netos entraram com uma ação judicial. Certo. Então, a esposa ganhou a ação, ficou em 200 mil, ela foi lá e a seguradora pagou. E depois os filhos também ganharam a ação com um valor de 400 e poucos mil. Só que é o seguinte, são dois processos distintos, mas a mesma reclamação. Então, a seguradora usou a apólice, uma única apólice que ela tinha contratado de 500 mil, o hospital. Ou seja, esgotou. Já na primeira você já tirou uma boa parte, e eu estou falando só da condenação, e não falando dos honorários do advogado. E depois, na segunda fase também, da mesma forma. Tá? Então, já esgotou o capital e nesse capital todo ali a companhia pagou os 500 mil de valor ali de indenização. E quando acontece do seguro pagar um valor, pagar tudo, e a indenização é maior do que o valor que a seguradora paga? E aí? Pois é. Esse caso que eu estou te falando foi um desses casos. E a gente está vendo algo que depois é até bom. A gente vai ter um desdobramento que a gente acha que vai ser interessante nesse caso, porque nós estamos tentando usar a apólice de um dos sócios dessa empresa, desse hospital. Né? Como ela esgotou, ainda teve uma diferença aí de 300 e poucos mil que ela está tendo que tirar. Eu conheço bem esse caso. Sabe? Sei. Conheço o advogado que lançou essa estratégia. Então. Conheço. Então, a gente está numa tratativa com a seguradora, já estamos numa fase quase que final de utilização da apólice do sócio e está caminhando para dar certo de usar a apólice dele para cobrir. Que bom. Mas nesse caso que você falou, fica uma situação bem delicada. Fica um gap de pagamento, Fica, né? E aí, muito. Quem paga?
Aí não tem jeito. Aí o segurado ele teria que... Mete a mão no bolso. Assumir Ninguém essa... mandou pagar baratinho, escolher a importância pequena, é isso? Exatamente. Isso é importante. Isso é importante. Por quê? Se você hoje pegar a ideia de que você vai acionar a apólice de seguro, vou usar um sinistro para uma apólice só. Não tem isso. Então, se você teve 5 sinistros dentro de uma vigência de apólice, você vai usar esse capital para cobrir todos esses 5 processos. Então, isso é muito complicado porque para cada processo desse ali, você vai ter um custo que está relacionado aos honorários, perícia, custos judiciais, tudo você vai tirando desse capital. Então, pode ser que você chegou no final lá do 5º processo e você já consumiu a apólice esgotando com a defesa. Então, você tem que contratar uma IS robusta, né? Sim. Para que você também tenha a oportunidade de cobrir tudo. E é muito interessante isso, porque nós estamos lidando numa situação de estresse máximo. O médico está estressado, o profissional de saúde está estressado, está entrando em contato com a seguradora para se ver materializar aquilo que ele está pagando, às vezes, há anos sem usar absolutamente nada. Sim. E nós temos muito esse conceito de usar e precisar muito assim latente, né? Eu pago, mas não uso, mas na verdade você usa justamente por pagar. E quando ele tem esse sinistro, tem o problema, e que ele vai notificar esse problema para a corretora, para poder avisar a seguradora, e ele tem essa possibilidade de não cobertura, isso dá uma sensação de insegurança absurda, não é? Sim. Isso, para a gente, para o corretor, para todo mundo, não é uma situação agradável. É uma situação delicada, até porque a gente gosta de chegar no final da ação e falar, olha, está aqui a sua indenização, você recebeu. Isso para a gente é uma vitória, né, de você conseguir utilizar a apólice de seguro. Mas também a gente sabe que alguns sinistros eles não vão caminhar da forma como a gente acha que vai ter a cobertura, vai ter a recusa do sinistro. E aí é que está a parceria do corretor, porque isso não é jogado de qualquer forma para o segurado. Falar, recusou o seu sinistro, acabou, se vira, paga do seu bolso. E, na verdade, não é bem assim. Você tem que saber dar o não também. Então, o não também, ele de uma forma bem colocada, às vezes o segurado fala, não, poxa, gostei da sua forma de explicar o não. Mas se ele não gosta, você já viu casos em que o segurado processa a seguradora? Já. E aí, como é que funciona isso? Ganha, não ganha? Eu nunca fiz isso, então não sei. Nós tivemos agora a gente está dentro de uma ação judicial por uma questão da retroatividade. Olha só como é. Um escritório de advocacia, ele contratou uma apólice com retroatividade, só que já estava com uma demanda dessa ação judicial lá atrás. Ele já sabia que estava rodando, né? Então, mas ele contratou com retroatividade e essa ação, que inclusive ele perdeu, estava no valor de 700 e poucos mil. Ele contrata uma apólice de seguro cobrindo todo esse custo. Eu quero contratar de 1 milhão com retroatividade. E ali a seguradora definiu, olha, você já sabia dessa ação e recusou. Então, beleza, recusou. Ele não gostou da recusa e abriu uma ação judicial contra a seguradora e contra a corretora. O processo está caminhando, né? Tá para a defesa, está direcionando. Não vai ter como ganhar, né? E nós nunca participamos de uma ação judicial, até de uma forma como você perguntou, nunca vi uma seguradora perdendo uma ação judicial por esse motivo, né? Então, não vejo problemas com isso. Qual seria, assim, as dicas que você deixaria para o profissional de saúde que vai contratar um seguro? O que ele tem que ter atenção? Assim, os 3 principais pontos que ele tem que ter atenção antes de contratar um seguro. Sim, o primeiro é sobre essa dinâmica de você contratar algo que você já sabia. Isso é um dos principais pontos, né? Então, eu vejo que isso é um ponto delicado. Não é porque você contrata a retroatividade que você vai conseguir usar o seguro. O outro ponto é a dinâmica da sua atuação profissional, né? Então, você vê qual é a sua atuação profissional, se o conselho, se você está de acordo com o conselho, se você não está fora dessa dinâmica, né, da atuação do conselho. Deixa eu falar, cortando porque claro. É importante. Essa questão de atuação do conselho,
como ficam os procedimentos off-label? Eu já vou direto no pepino. Aqui não tem essa. Poxa, olha aí. Ele me pegou desprevenido. E como é que fica? Eu vou dar uma resposta genérica, até porque nós ainda não atuamos. Então, eu falaria da seguinte forma. Toda reclamação que você recebe, ela tem que passar por uma análise da seguradora. Tá? Uhum. Se estiver dentro da sua atuação, que você tem o certificado, o RQE, está coberto. Está coberto. Entendeu? A única coisa que está fora da cobertura seria o profissional fazer procedimentos ali que não são aprovados pelo conselho. Aí realmente ainda que seja off-label, então? Ainda que seja. Excelente, excelente. Dentro dessa ótica, existe hoje seguro que é pontual, e aí tem um sinistro pontual ao procedimento em si? Por exemplo, quero cobrir só esse procedimento. Existe essa possibilidade? Sim, tem. A procura hoje é pelo estético, né? Os procedimentos estéticos, ali você tem seguradoras específicas relacionadas a esse tipo de atuação. Então, o profissional pode ir lá e contratar, eu quero fazer só essa parte de estética. Hoje tem a parte do dentista, né? Que está atuando dentro dessa área. Então, a seguradora cobre ele, também cobre a parte de estética. Então, tem sim uma coisa específica que vai ser configurada de acordo com a atuação do profissional. Muito legal. Quanto tempo demora mais ou menos uma análise de um sinistro? Ou seja, desde que o cara avisou o pepino, cheguei a um processo, pelo amor de Deus, me ajuda, até receber o dinheiro, fazer os pagamentos, demora quanto tempo mais ou menos? A seguradora tem um prazo de até 30 dias para solucionar o sinistro todo. Todo? Todo. Com pagamento, com tudo. O cara está me escutando lá que está 2 meses com isso aí rodando, o que ele faz? Reclama. Com quem? Comigo. Aí sim, hein? Aí eu me valor. Fala comigo que a gente dá jeito. Comigo. Pode porque não pode passar disso. Não pode. Isso a gente cobra os reguladores, a gente tem um acesso com os reguladores. Olha, passou desse prazo aqui, a companhia tem que começar. Se for algum pagamento, a companhia tem que pagar juros. Tem que pagar os juros? Tem que pagar os juros. Muito bom. Muito bom aí. Vocês gostaram? É isso aí que vocês queriam saber sobre sinistro, sobre pepino? Como é que ele resolve? Como é que o meu amigo aqui faz sunomono? Você passa o pepino para ele, descasca, mete lá um agridoce e mete um sunomono. Que beleza, hein? Pablo, fantástico. Eu gostei demais. É isso mesmo. Mais alguma coisa? O que você quer falar com o pessoal aí de pepino? Não, só isso. Tá, eu acho que... Você tem certeza? Com certeza. Você não quer passar mais nada para pepino? Os caras gostam de problemas de vez em quando. Não. Tá bom. Tá ótimo. Querido, quero te agradecer muito a sua participação aqui no nosso KC Por Quê. Então, por quê? Por que você tem sinistro? O que acontece com o seu sinistro? Agora você está sabendo. Se você tiver mais dúvidas, tiver comentários, quer escrever alguma coisa, quer reclamar com o Pablo, pode escrever aqui embaixo. A gente manda para ele, sem problema nenhum. E, Pablo, muito obrigado aí a sua visita, obrigado aí por ter participado e agradece aí o pessoal. Eu que agradeço, Limar, que isso é um projeto muito bom. Eu acho que esclarecimento é sempre bom, você esclarecer tanto a parte de seguro, né, jurídico. Eu acho que quanto mais informação você tem sobre um produto, sobre o que você está contratando, melhor é. Então, esse é um projeto maravilhoso. Eu acho que é uma honra para mim estar aqui hoje. Poxa, eu acho que A gente estava até conversando antes ali sobre essa questão da dinâmica da forma como a gente vai falar e eu me sinto realmente honrado. Muito obrigado por estar aqui mesmo. E muito bom. Bola pra frente. Bola pra frente. Boa. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo KC Por Quê. Um abraço. Até mais.